Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante dos vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua vontade divina, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Filha-te, Deus é tudo e eu sou nada. Pai, eu te amo. Meditação do tema do dia 1º, 14 de novembro de 1928. Assim como a criatura possui a unidade humana, quem vive no querer divino possui a unidade divina. Assim como a criatura possui a unidade humana, quem vive no querer divino possui a unidade, a união divina, né? Sinto-me toda abandonada no santo querer divino, e apesar das privações de Jesus, minha pobre mente é levada por uma força irresistível a seguir seus atos. Luísa se sentia abandonada no querer de Deus, mas apesar das privações que Deus permitia a ela, a mente dela sempre era levada por uma força irresistível a seguir sempre os atos de Deus, né? Sempre o que Deus estava pedindo a ela, o que Deus mandava ela fazer, ela sempre estava ali, né? Sendo levada por aquela força que não era uma força que vinha dela. E como nós também, né? Que nós nos movimentamos, nós fazemos tudo que nós fazemos, a forma que nós agimos, não é nós que agimos, mas é Deus que age em nós, para que nós possamos fazer tudo, né? Todas as nossas ações, todos os nossos movimentos, são Deus que faz. É Deus que leva a gente a fazer todos os atos são de Deus, né? É a nossa vontade com a de Deus unida, que leva a gente a essas ações, de seguir a vontade de Deus e Deus fazer tudo de nós, que nós dê essa permissão a Deus, né? Para fazer seu curso chamando a todos os seus atos, como se em ato o estivesse fazendo. E eu, seguindo-a em seus atos, pensava nos primeiros tempos da criação, quando tudo era felicidade no homem, e que, estando na vontade do seu Criador, vivia na sua unidade. Que foi no começo, né, lá na época de Adão, né, que ele era unido com Deus, né, estando na vontade de Deus, e vivia unido com Deus, né, na qual tudo que ele podia receber e tudo podia dar ao ente supremo, né, ele recebia de Deus e dava para Deus tudo, né, tudo ao seu ente supremo. Unidade significa tudo, então é tudo unido com Deus, né. Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, nós criamos o homem como nossa semelhança. Por isso, também ele possui sua unidade humana. Por isso, se fala, se age, se caminha e outras coisas, podem chamar-se os efeitos da unidade. Porque uma é sua vontade, uma sua cabeça, da qual todos os seus atos dependem. Por isso, se pode dizer que a força da unidade da sua vontade, que fala, que age, que caminha, com os efeitos delas, se o homem não tivesse essa unidade, todos os seus atos estariam em contradição entre eles. Então, o que é que Deus está dizendo aqui, né? Que Deus criou o homem, que Deus criou todos com uma imagem e semelhança sua, né?
E também o homem possui essa unidade humana, a unidade humana que é a forma de pensar, né? De pensar e de agir, né? A forma de agir e de pensar, mas não humanamente, sim divinamente, né? Com os pensamentos de Deus. E por isso, se ele fala, se ele age, se ele caminha e outras coisas, pode se chamar-se os efeitos da sua unidade, né? Porque se nós andamos, nós temos que ter vontade de andar, né? Se nós agimos, nós vamos ter vontade de agir, mas unida com Deus, né? Que esse andar, esse falar, esse ouvir, esse agir, esse caminhar, vai ser unido, vai ser uma união, uma junção com Deus, né? Todos os nossos atos vai ser unido com Deus, porque a partir da divina vontade, todos os nossos atos são divinizados. Toda a nossa forma de pensar é divinizada. Nós vai ter o pensamento, mas é o pensamento de Deus. Nós vamos agir, mas com as mãos de Deus, né? Se nós caminhar, é o caminhar de Deus. É Deus permitindo que nós andemos. Chama os efeitos de sua unidade, porque uma é a sua vontade. É a vontade da criatura que tem, né? De agir, de andar. Mas permitindo que seja Deus que caminhe, permitindo que seja Deus que fale no seu interior, né? Que se falar, que seja Deus, né? E outras coisas, pode se chamar os efeitos da unidade, porque uma é sua vontade, uma sua cabeça, da qual todos os atos dependem, que temos que ter a nossa cabeça, nosso membro, né? Que é a cabeça que traz os nossos pensamentos, nós temos que ter, né? Os pensamentos, mas os pensamentos de Deus, né? Unidos a nós. Por isso se fala, se age, se caminha, outra coisa pode se chamar-se dos efeitos da unidade, porque uma é sua vontade, uma é sua cabeça, da qual todos os atos dependem. Por isso se pode dizer que a força da unidade de sua vontade, que fala, que age, que caminha com os efeitos delas, se o homem não estivesse essa unidade, todos os atos estariam em contradição entre eles. Todos os atos estariam em contradição entre eles, porque nós temos uma vontade que Deus nos criou com essa vontade. Deus nos criou com essa vontade e essa vontade foi purificada, né? Nós damos a nossa vontade, trocamos pela de Deus, né? E dando essa vontade a Deus, é Deus que age nos atos, né? Aí quando é Deus que age, não há contradição, né? Tudo é Deus que está fazendo. Não há contradição entre eles, né? Aí ele fala assim, acontece como ao sol, desde a altura da sua esfera, um é seu ato de luz. E como possui a unidade da luz dada a ele por seu Criador, enquanto é um só ato, seus efeitos de luz são inumeráveis. Agora, para quem faz e vive em minha divina vontade, cessa o querer humano. Agora, para quem faz e vive em minha divina vontade, cessa o querer humano. Agora, quem faz a divina vontade, cessa a vontade humana. Sua vida termina. A vida humana termina e começa uma vida divina, né? Porque vai viver só da vontade de Deus, né? Sendo um outro Jesus, né? Sua vida termina, não tem mais razão de existir, porque começa a vida da unidade da minha. Que é a vida unida com Deus, né? É a vida unida com Deus. Começa a vida da unidade da minha. A vida unida com a de Deus. E assim como a minha é um só ato, tudo que criou ou pode fazer pode se chamar os efeitos desse ato, né? Todos os efeitos são os atos de Deus, né? Só por isso, a alma vivendo nessa unidade do meu querer divino, como seu próprio centro, a alma vivendo no querer divino como seu próprio centro, como centro de tudo, encontra-se em todos os efeitos do ato único dele. Tudo que faz é o ato de Deus, né? O ato único, mesmo das coisas mais simples do dia a dia, né? Do seu próprio centro, encontra-se em todos os efeitos do ato único dele. Ou como é belo ver essa criatura em todos os efeitos que sabe e produz nossa vontade. Ela corre na luz do sol como o efeito de nosso querer.
No céu, no mar, no vento, em tudo corre a vontade, em tudo corre como a vontade humana. Correm todos os atos humanos, e como a luz do sol corre em todos os seus efeitos, assim a alma corre no Fiat em todos os efeitos que ele possui e produz. Em tudo corre como vontade, em tudo corre como vontade humana, corre em todos os atos humanos, em tudo que quem vive na vontade humana faz tudo no humano. Quem vive no querer de Deus, quem vive no querer de Deus, né? Os efeitos, os atos é como a luz do sol, corre em todos os seus efeitos e assim a alma corre no Fiat. Não faça-se de Deus, né? A alma corre em direção a fazer sempre a vontade de Deus, né? Em todos os efeitos que ele possui e produz. Eis porque viver em nosso querer é o maior prodígio. Viver na vontade de Deus não há prodígio maior. É prodigioso, é valioso. E se nossa vontade quisesse fazer algo maior, não poderia nem encontraria outra coisa maior, mais prodigiosa, mais potente, mais bela e mais feliz que nosso querer, para poder dar à criatura. Porque com dar nossa divina vontade, porque como o da nossa divina vontade, damos tudo. Quando damos quando dá a criatura, porque quando Deus dá à criatura a divina vontade, ele já dá tudo, né? Em perfeita união. É unido tudo que Deus dá, né? Tudo na divina vontade, já é uma união, né? Dá tudo. Na divina vontade damos tudo, e o seu poder pode fazer o eco no fundo da alma e formar-nos as nossas imagens mais belas, e o eco da pequenez humana faz um só. A imagem mais bela é o eco da pequenez humana, que a gente tem de se ver sempre pequeno, que é isso, né? Nós sabemos da nossa pequenez e do nada que nós somos, que quem é tudo nós sabemos sempre que é Deus, né? E faz um só como o nosso, de modo que unindo-se ao nosso primeiro ato, corre e se difunde em todos os efeitos que produz o ato único de Deus. Nosso modo, que é unido-se ao nosso primeiro ato, o ato de Deus, corre e funde-se em todos os efeitos que produz o ato único de Deus. Que tudo que produzimos, tudo que fazemos, né? Deus nos dá uma vida, Deus nos dá uma família. Ali é o ato único de Deus, né? Deus fez a nossa família. Deus me impôs em um posto de mãe, né? Que eu tenho um filho. Deus me pôs em um posto de mãe e de esposa, de cuidar, né? Assim como Deus também dá um posto de mãe, de esposa, de alguém trabalhar em alguma área, né? Deus coloca aquela pessoa naquele lugar, naquela situação, né? Foi Deus que permitiu. E Deus me deu esse posto de mãe, de dona de casa, de esposa, né? Deus me deu o posto também de trabalhar fora. E Deus me deu esse posto e tudo é na vontade de Deus, tudo no querer divino. Tudo foi feito no ato único de Deus, né? Tudo. Amém, Fiat.